Ele não era casado naquela época, ele era separado, não havia nem desquite. Acho que não. E tinha uma filha. Quando eu conheci o Léo, ele tinha uma filha de 7 anos. Eu estava trabalhando no escritório comercial e quando terminou o concerto dele lá no Carnegie Hall, o rapaz japonês que estava comigo disse: vamos lá atrás cumprimentar o maestro? Eu digo: vamos. Chegamos lá, atrás do palco, estava uma porção de gente para cumprimentar. E o maestro lá posudo, de mãos assim para trás, de casaca, um homem lindo, altão, e falou com um, falou com o outro, e eu fui a última. Aí, quando chegou a minha vez, ele me deu a maior atenção. Eu pensei que ele ia dizer: bom, vamos nos despedindo agora, já terminou tudo e tal. Não, e você, onde trabalha, como é o seu nome? Eu falei, ele disse: você aceita tomar um drink comigo amanhã? Eu vou lá te apanhar. Que horas você sai do escritório? Eu disse: eu saio às 5, mas eu vou para... E o japonês foi lá. Eu vou para a Universidade de Nova York a pé, seguindo, porque às 5h30 eu entro no curso de russo na Universidade de Nova York. Ele virou e disse assim: eu também vou para lá todos os dias jogar xadrez. Eu sou mestre em xadrez. E eu fiquei encantadíssima, porque o meu sonho era aprender a jogar xadrez. Aí eu falei: meu Deus, o cara é pianista e também joga xadrez. Aí eu já tinha estudado um ano de piano aqui nas Marcelinas e tinha vontade de continuar, só que ele me desanimou. Aí fomos acompanhando, mas ele virou e disse assim: mata a aula hoje e vamos conversar um pouquinho. Para todos os efeitos, o japonês sabia que eu estava indo com ele lá para a praça e só para ir conhecendo um pouquinho mais. Então, ficamos assim. Em vez de ir à aula, nós fomos para um inferninho daqueles lá tomar um drink. Aí eu pedi o meu Alexander, que é a única coisa que eu tomava, e ele tomou um dry martini. E falou na mulher o tempo todo, que o deixou. Aí me contou que antes era casado, que casou com a filha de um amigo, muito amigo do pai dele, italiano, Sofia Giordani, pianista, professora de piano. E que com ela tinha 2 filhos, já adultos. A filha era advogada e o filho engenheiro agrônomo na Seropédica, que foi professor, Adriano Peracchi, já faleceu. E com a mulher que ele tinha em Nova York, que ele levou para Nova York, que era Lenita Bruna, a cantora, tinha uma filha, Miriam Peracchi. Que é cantora hoje. Estudou na Academia Mickey Rooney, lá na Califórnia, e ele deixou a primeira mulher por causa da Lenita. Chegou num dia, lá numa hora do almoço, e disse para a Sofia: eu vou fazer minha mala, levar minha casaca, meus sapatos, minhas coisas de concerto e de música, e não volto mais. Eu quero ver os meninos na confeitaria Babini, no Largo da Carioca. Aos domingos, para a gente tomar um lanche italiano lá. Ali perto tinha o bondinho que subia para Santa Teresa, não sei se ainda tem. Ali ele disse que sempre encontrou com os filhos e deu a maior assistência que podia. E ela continuou no apartamento que já era dele, lá em Santa Teresa, e dava aulas de piano. Não disse A nem B, e
Ele disse que era uma mulher muito elegante, de corpo e alma. Nunca alterou com ele, nada. E ele disse, e eu recebi o troco aqui em Nova York. A Lelita namorou um americano e com ele foi embora para a Califórnia e levou a filha. E ele praticamente tinha criado a Miriam, porque talvez por saudade dos filhos, uma associação assim, ele foi muito liga da menina. Depois ela não foi uma mãezona para a menina, não. Ele disse que dava banho na menina, dava comidinha a ela, botava ela para dormir, cantarolava para ela, ensinou piano a ela. E a menina foi embora para a Califórnia com a mãe e o amante da mãe, que ela tinha arranjado lá nos Estados Unidos. E ele se queixou comigo várias vezes, assim, tomando um drink. Cada vez que ele me convidava, eu escutava e achava ele um homem muito bonito, muito elegante, muito educado. E aos poucos eu fui me desligando do japonês, e o japonês também, educadamente, elegantemente também, e com a disciplina que o asiático tem. É fantástico. Ele nunca me reclamou de alguma coisa. Uma vez ele me fez a única pergunta assim: você acredita que alguém se suicide por amor? Eu disse, eu nunca pensei nisso, não. Principalmente uma pessoa moça, suicidar é bem difícil, eu não concebo muito. E aí daquilo a gente passou para outra conversa. E muito mais tarde é que eu me lembrei disso e associei. Pensei, será que foi uma espécie de Uma pressão. uma extravasão? Aí fiquei com um pau de cabeleira, ajudando ao Léo, dando a ele um suporte. Assim, ele jogava xadrez, às 10 horas a gente se encontrava, ele ia até Washington Heights de metrô, que eu morava lá em cima. Tinha o Harlem de um lado lá para cá, e na parte mais alta, um bairro muito bom. E a gente avistava toda Manhattan, os dois rios, Hudson, East River, o porto lá embaixo, toda Manhattan. Então, o apartamento era muito bonito. Morei muitos anos ali. E, então, evoluiu para uma amizade. E eu tenho a impressão de que isso levou a um casamento feliz, em parte porque nós éramos maduros. Eu já tinha 32 anos quando assinamos. Eu tenho a minha certidão de casamento aqui, até é muito interessante, porque eu sou solteira no Brasil. O Brasil nunca homologou meu casamento, porque aqui não aprovava um divórcio. E ele já tinha feito divórcio do primeiro casamento. Não, ele não era divorciado, nem desquite, nem era desquitado. Então, eu não podia homologar meu casamento aqui, mas o Itamaraty, quando nós fomos transferidos para a Rússia e depois para outros lugares, sempre pagou a passagem e a ajuda de custo dele. E isso foi, em parte, porque ele era um músico de certo nome no Brasil, foi professor do Tom Jobim. O Tom, quando chegava em Nova York, do aeroporto já telefonava para ele. Tinha uma amizade espetacular. E vice-versa, ele achava o Tom de uma coragem artística fantástica. Ele disse, se eu tivesse a coragem do Tom, eu teria feito muita coisa que eu já pensei em inovar
em matéria de música sinfônica. Mas o máximo que ele inovou foi uma peça que ele escreveu na Iugoslávia chamada Divertimento. É um estudo para quem entra de cabeça na música mais erudita, mais completa, de mais instrumentos para uma filarmônica ou uma sinfônica. E ele era uma pessoa também, de certa forma, acomodado, porque na família dele teve mais irmãs, 3 irmãs e 2 irmãos. Ele e o Eudo, que era violoncelista da Sinfônica do Rio de Janeiro. Todos foram músicos, porque foram criados no conservatório. A minha sogra contava que os filhos ela criou dando aulas de piano e o pai dando aulas de teoria musical, regência e alguns instrumentos. Ele tinha mais instrumentos de corda, a harpa e algum sopro também. Ele era muito versátil. Ela era pianista, a minha sogra. Memori e Perac. Esse casal, pais de Léo Perac, vieram de Florença, trazidos pelos Scatamakia e Matarazzo, firmas industriais de grande porte em São Paulo, e eles trouxeram para fundar um conservatório para os filhos de italianos que moravam em São Paulo. Tanto que o conservatório teve nome de um compositor italiano, de nome Benedetto Marcello, da Idade Média, bem anterior e pouco conhecido na atualidade, Benedetto Marcello. Depois foi encampado, o conservatório foi comprado pelo governo de São Paulo e se tornou Conservatório Musical Carlos Gomes. Esse é o nome atual. E fornece até hoje músicos para a Filarmônica de São Paulo e a Sinfônica do Rio de Janeiro. Agora você me pergunta qual é a diferença entre filarmônica e sinfônica. Uma pergunta que eu fiz ao meu marido. Ele disse, você precisava se aprofundar em música para poder saber, conhecer a diferença. Mas, a grosso modo, a filarmônica, em geral, inclui um piano no palco. E a sinfônica, ela é mais, talvez, clássica. E pode ser maior do que, no caso do Rio de Janeiro, ela é maior do que a Filarmônica de São Paulo. Ela exige mais do palco e da acústica. Também eu perguntei a eles se qualquer peça musical serviria para ser tocada na filarmônica ou na sinfônica. Eles dependem dos arranjos, porque cada peça ela pode ser reescrita conforme os instrumentos que você tiver. Por exemplo, Bach escreveu para determinado instrumento, que era anterior ao piano. Então, quando apareceu o piano, a música de Bach sofreu alguma influência e pode sofrer ainda hoje, como sofreu no caso de Villa-Lobos, que escreveu as Bachianas em cima de alguns temas de Bach. Por isso é que ele botou Bachianas brasileiras. Lembra ao mesmo tempo Bach, mas tem uma inspiração, um pouco de melodia brasileira. É inspirada em alguma coisa que lembra o Brasil, mas qualquer um identificaria aquela música com Bach. E
O que eu poderia dizer? Naquela época, então, o Conservatório Benedetto Marcello lecionava para os filhos de italianos, da colônia italiana lá. E a minha sogra, como era professora, e o marido também professor, ela criou os filhos ali dentro, ouvindo, lecionando. Meninos de 5 anos, filhos dela, já davam aulas, porque eles já iam engrenando naquela rotina. E como ela não podia ficar fazendo comidas elaboradas e pratos italianos e tudo, o jantar era constituído geralmente de um queijo parmesão, que ela comprava inteiro, uma forma, todo mundo comia daquele queijo, e salaminho italiano e alguma verdura ela sempre teve. Ela, por exemplo, ela nunca deixou de comer couve. Ela veio conhecer couve no Brasil, adorou e colocava, e sempre comeu a couve crua, quando eu nunca tinha comido couve crua, com talo. E isso, junto com o salaminho, o pão rústico, que era um pão bem grandão para a família, né? O mais barato que podia ser, era de farinha rústica, integral, talvez. E o queijo era tão duro, todos tiveram dentes maravilhosos. Meu marido morreu com 81 anos, sem uma cárie. Tinha todos os dentes e nenhuma cárie. Impressionante a dentição que tinha. E o jantar era considerado. E eu aprendi, porque ela morou 4 anos conosco em Nova York. E eu aprendi com ela esse tipo de jantar. E até hoje, de vez em quando, eu estou lá lembrando, relembrando, né? E jantando como naquela época. Bom, a nossa união começou então assim, um namoro mais de suporte, eu dando um certo suporte a ele, que eu tinha um coração assim de, puxa, um ser humano tão rico como é o Léo, tão bem formado e tão útil, né, na parte artística, cultural. Alguém tem que dar suporte a uma pessoa assim. E eu percebi logo de início que ele não era de negociar. Eu também não fui criada negociando muito, embora tivesse o meu tio, né, com loja, e mamãe também cobrando, pagando, que foi costureira, lidar com dinheiro e tal. Mas eu estava numa posição lá no escritório comercial, já aprendendo esse macete de negociar. Então, nessa parte eu cuidei. E como o meu salário foi sempre mais acima da média, e com uma cobertura muito boa que o Ministério das Relações Exteriores sempre deu, porque o brasileiro no exterior, diplomata, ele tem uma ajuda, um suporte muito bom do Itamaraty. Eu acredito que até hoje ele tem passado por muitas modificações. Eu já notei isso quando fui a Brasília e quero voltar para fazer lá algumas coisas, mas eu sei que ainda é um ministério que eu chamaria de modelo. No exterior, as embaixadas brasileiras e os consulados brasileiros, eu acredito que ainda conservem aquela norma, aquela conduta de trabalho da época do Império. Era de seriedade, de um trabalho bem representativo
de uma grande nação como é o Brasil. E o funcionário, ele conserva, eu acredito que até hoje, aquele orgulho de ter feito um concurso, de ter passado pelo Instituto Rio Branco, de ter tido um adestramento para poder bem representar o Brasil no exterior. E como é um cargo que a gente gosta de exercer, porque lida com o estrangeiro, com o exterior, com o inusitado, com lugares diferentes, muitas vezes muito mais adiantados do que do que temos até hoje, isso faz com que o trabalho no Itamaraty seja que a pessoa preze muito. Ele vai querer sempre ficar melhor e melhor para não perder aquele padrão e aquele cargo que ele tem. Panina, você morou então em Nova York? De Nova York eu fui para a Rússia, da Rússia fomos para Praga, depois para Kiev, na Ucrânia, depois para Belgrado, porque nessa época, quando faltava alguém, a embaixada precisava de alguém, quem estivesse mais próximo e tivesse o conhecimento de língua eslava, era solicitado. O Itamaraty nunca exigiu. Ele sempre consultou, sempre prezou essa parte humana da pessoa se quer assumir na embaixada em Belgrado. E sempre naquele nível que a gente tem. O meu era oficial de chancelaria. Era um nível diplomático que tem só um, não tem carreira, não é uma carreira de vários escalões. É só oficial de chancelaria. Hoje eu estou num nível chamado especial. Isso foi criado a partir do governo do Lula. Decidiram colocar oficiais de chancelaria trabalhando também no Brasil. Aumentaram o número de oficiais de chancelaria, parece que não exigem mais a faculdade e até criaram uma carreira mais abaixo ainda que se chama auxiliar de chancelaria, que basta ter nível médio. Sim, de Belgrado, você foi para... Bom, depois desses países eslavos eu fui para a Turquia. Antes da Turquia, quando eu estava em Belgrado, surgiu a criptografia eletrônica. Antes, a criptografia era feita à mão. A gente criptografava um documento, todo documento que sai da embaixada para vir para o Brasil tem que ser criptografado. Ele tem que ser posto de uma maneira que ninguém lê. E aqui no Brasil, com a chave que mudava cada semana, era um sistema criado pelo embaixador brasileiro, ao BOF, cada palavra tinha 5 letras e a gente fazia à mão. Aí surgiu em Genebra um sistema de criptografia eletrônica. Então o Itamaraty escalou determinados oficiais de chancelaria, eu, modéstia à parte, vou dizer que mais gabaritados, principalmente em matéria de linguística, para ir a Genebra fazer o curso de criptografia. Lá nós aprendemos a lidar com 2 máquinas e apelidamos uma de cafeteira, outra chocolateira. E para dizer a verdade, o nome verdadeiro das máquinas eu nem me lembro mais. Dali, depois de 2 meses de aprendizado, eu saí para a África
com um técnico. O técnico instalava as duas máquinas e eu ensinava como operá-las de acordo com a chave que também tinha que ter para o Brasil. E passei do Maghreb, que é a parte do norte da África, Tunísia, Argélia, Marrocos, e depois fui circundando a África portuguesa, fui lá na África do Sul e subi, e a parte da Arábia também. Fui até o Teherã. Morando lá? Ficando alguns dias instalando a máquina e ensinando o sistema. E dali eu fui... aí o Itamaraty mandou uma proposta para eu ir trabalhar na embaixada em Ankara, se eu aceitava. Eu aceitei e fomos para Ankara. O meu marido tinha escrito como é que você chama? É um concerto, Ópera? É uma espécie de ópera, mas é não sei o que sinfônico. Ele, quando chegou em Belgrado, conheceu um escritor da Rádio Belgrado, chamado Jovan Djurić. O Jovan Djurić é autor, então, do libreto. E o Léo vestiu aquilo com a música. E o libreto é muito interessante e isso é levado todos os anos. Há pouco tempo ainda fiz uma pesquisa para saber se continua e continua. Na temporada lírica de Belgrado ainda leva, é um balé, agora me lembrei, chama-se Stamena. Stamena é o nome da moça, é o nome de moça da Sérvia. A história é de uma sérvia que se enamorou, se apaixonou por um turco. Coisa muito estranha, porque não se dão, sérvios e turcos. Já tiveram guerras, ali no meio está a Bulgária. Então, como a Stamena não podia se encontrar com o turco, o Abdullah, porque a família dela não queria esse namoro, quem arranjava os encontros era a Zora, uma cigana na Bulgária. Na Bulgária tem alguns ciganos, toda aquela região tem cigano, mas a Bulgária tem, parece que mais. E a Zora tem cantos muito bonitos e danças ciganas. Então a história passa em que você tem cantos e danças sérvias, cantos e danças ciganas e cantos e danças turcas. E a Zora arranjava esses encontros e num desses encontros vem o irmão da Stamena e quer matar o Abdullah. Então a Zora corre e avisa a Stamena. Aí termina a Stamena cantando uma área lindíssima que diz: volte o seu cavalo, Abdullah. Eles andavam a cavalo e ele voltou o cavalo para a Turquia e acaba assim o desfecho. O Léo é autor da música, isso foi gravado e isso rola lá na temporada lírica e eu acho que eu tenho as partituras, como tenho do divertimento também, que é a tal parte mais ousada que o Léo escreveu em matéria de música. Alguém leu, viu aquilo e achou muito avançado para